oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden. Olá, você que está me acompanhando, meu irmão, minha irmã. A minha oração é que Deus nos abençoe. Esse momento de oração, o momento em que nós estamos compartilhando a palavra de Deus, é o momento que eu tenho pedido para Deus nos abençoar. Que Deus fale ao seu coração, fale ao meu coração, que Deus nos abençoe. Nós estamos nesta semana com o tema façamos a diferença amando a nossa família. Nós precisamos ser uma família regida pelo amor fraternal. Nós precisamos viver em amor. Alguém disse, eu não sei se você sabe o que é chaleira, mas alguém disse que nesta casa onde a família se ama, onde o relacionamento é amoroso, até o barulho da chaleira é um barulho que promove o amor. Então tudo nessa casa, tudo nessa família tem uma conotação amorosa. Então que Deus te abençoe para que a sua família, a sua casa seja assim. Então façamos a diferença amando nossa família. Então, como amar nossa família? Promovendo uma educação harmoniosa dos filhos. Nós vemos uma época tão difícil, no que tange a questão do ensino, da educação. A educação foi relegada, as famílias passaram a educação para as escolas, para as igrejas, mas não é isso. Lá na igreja, o pastor e os professores da escola bíblica e dos grupos, das faixas etárias, têm o dever de ministrar, de ensinar a palavra de Deus. Lá na escola, o professor tem o dever, a obrigação de ensinar as matérias curriculares. Ensino. Em casa é educação. A educação é em casa. Papai e mamãe, no lar. É ali, no seio da família, que nós somos educados e educamo-nos uns aos outros. E a palavra de Deus, então, nos orienta muito a esse respeito. Em Deuteronômio 28, verso 41, diz assim: filhos e filhas gerarás, porém não te pertencerão, porque irão em cativeiro. Eu gosto muito de ler esse verso, porque esse verso é como se fosse assim uma alfinetada no nosso coração. Filhos e filhas gerarás, porém não te pertencerão, porque irão em cativeiro. Nesse Rio de Janeiro, o que nós mais vemos são filhos e filhas indo em cativeiro. O cativeiro das drogas, o cativeiro da violência, o cativeiro da pornografia, o cativeiro são tantos cativeiros ruins. E os nossos filhos sendo levados, filhos e filhas gerarás, mas não te pertencerão, serão levados em cativeiro. E no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6, diz: instrui a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Noutra versão, você diria: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Então ensina a criança, instrui a criança nesse caminho que você tem para ela. E aí a palavra de Deus, em muitos versos, vai dizer para usar a vara da submissão, a vara do ensino, a vara, o castigo. A Bíblia ensina isso.
Só que nós temos que entender e nós temos que trazer a Bíblia para o nosso contexto. Nós temos que entender isso. A Bíblia, quando ela foi escrita, era uma sociedade, era uma compreensão. Na época, por exemplo, lá do Velho Testamento, a escravidão era comum. Era comum. Abraão tinha seus servos. Então isso era comum. Mas quando vem esse passo, o Velho Testamento, Jesus vem, e então Jesus vem e funda então a sua igreja, o cristianismo. E o cristianismo vem então para combater a escravidão e combater então a desvalorização da mulher. O cristianismo vem valorizar a criança. Jesus levanta uma criança e diz: se você não se tornar como criança, você não entrará no reino dos céus. E então, o cristianismo veio e mudou as coisas. Então, quando nós lemos na Bíblia a submissão através da vara, do castigo, nós temos que entender os contextos. Em que contexto estamos hoje? Em que contexto estamos hoje? Então, na minha experiência, uma vez eu cheguei em casa e a Sueli deu queixa dos filhos. Tinha, entre eles lá os 3. E eu disse: eu vou dar uma coça nos 3. Eu peguei o chinelo e levei os 3 para o quarto. Eu disse: é hoje, vamos acertar as contas, todas as pendências. Fomos para o quarto. Aquela filhinha, os 3. Aí lá no quarto, sentei na cama e comecei a conversar com eles. E explicar para eles por que eu iria dar umas chineladas em cada um deles. E enquanto eu estou conversando com eles, eram todos pequenos, a Sorânia é mais velha. E aí eles começaram: pai, não bate não, pai. Claro, pai, um homem, com força, e usando chinelo para bater nas crianças. E não bate não, pai, não sei o quê. E eles foram conversando, eu fui conversando com ele, e de repente eles estavam chorando, e eu também comecei a verter lágrimas. Eu joguei o chinelo no chão e saí, e fui lá para a varanda, e sentei na mureta da varanda. Vem aquela filhinha, e vem a Sorânia assim, e entra no meio das minhas pernas assim, e vem os 2 e ficam do lado assim, estão os 3 ali, e a Sorânia diz assim: pai, não fica assim não, pai. E ali estávamos nós 4 chorando. Às vezes vale muito mais as lágrimas do que uma chinelada. Às vezes não sempre vale muito mais as lágrimas, uma conversa. Então, nós precisamos educar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos. E você não precisa espancar os seus filhos. O grande problema é que nós vivemos hoje uma geração de pais paralisados. Os pais não têm autoridade dentro de casa. Nós vivemos uma ditadura dos filhos. Os filhos ainda pequenos, na mais tenra idade, eles mandam e desbandam, eles desmandam, eles ditam, eles querem, eles fazem o pai se levantar para que eles se assentem naquele lugar. Então, os pais não têm autoridade dentro de casa, os pais não têm autoridade sobre os filhos. Um pai disse assim: eu tinha uma excelente esposa até que meu primeiro filho nasceu. O filho nasceu, e aí o filho dominou aquela casa, e agora já não havia um bom relacionamento entre aquele esposo e aquela esposa. Então, lembre-se, o casamento é permanente, a paternidade ela é provisória, ela é passageira. Você é pai, mas as crianças vão crescer, e elas vão se casar, e elas vão seguir a vida dela, é o curso da vida. Mas o casamento continua, o relacionamento conjugal continua. Então não esqueça isso. Quantos pais, quando nasce o filho, esquece o cônjuge? E agora tem o filho, tem a filha, e pronto, e o marido, a esposa já não interessa mais. Só que os filhos vão embora, eles vão se casar, eles vão seguir a vida deles. Então não se esqueça disso. Não dê mais atenção ao seu filho do que ao seu cônjuge. Você precisa dar mais atenção ao seu cônjuge. O seu filho vai chegar a um ponto, a um tempo, em que ele não vai querer tanto mais a sua atenção. Ele já vai ter a atenção dos amigos, vai ter a atenção da namorada, do namorado, da esposa, do esposo, e ele vai seguir o curso dele, a vida dele. Então não dê mais atenção ao seu filho do que ao seu cônjuge. Então a criança, ela aprende com o exemplo dos pais.
Mas é aquele pai que o telefone toca, ele diz para o filho, vai lá e atende. Se for para mim, diz que eu não estou. O filho já está aprendendo a mentir. O filho já está aprendendo a mentir. Então os filhos aprendem com o nosso exemplo. A criança precisa receber tempo. Então nós precisamos dar mais tempo aos nossos filhos do que correção. Nós precisamos dar mais tempo, mais atenção aos nossos filhos do que chamar a atenção, do que estar brigando com os filhos. Nós precisamos dar atenção. Há pais que por tudo eles estão cobrando, por tudo estão chamando atenção, por tudo estão brigando com os filhos. Uma mãe disse para o filho assim, filho pequeno, olha, se você derramar esse copo, eu vou te dar uma surra. E o menino acabou derramando o copo. Ele botou o copo numa posição e ele esbarrou no copo e derramou o copo. E aí no outro dia, está lá a mesa para o lanche, e ela diz novamente, se você derramar o copo, eu te dou outra surra. Parece que a mãe estava torcendo para o filho derramar o copo para ela dar uma surra nele. Ao invés dela dizer, meu filho, tira o copo do lado do seu braço, coloca o copo na sua frente, e aí você não vai esbarrar no copo. Ensina a criança como fazer, como agir, o caminho que ela deve andar, no caminho e o caminho que ela deve andar. Aí parece que está torcendo para ela esbarrar no copo e derrubar e dar uma surra. Então a criança precisa do nosso tempo, precisa da nossa atenção. Voltando à correção, educação, correção. Uma criança fez alguma coisa errada lá, eu nem me lembro o que, isso é verdade, o que eu vou falar é verídico. A criança fez alguma coisa muito errada, a criança arranhou o carro do pai. Agora eu me lembro. O pai comprou um carro novinho, a criança pegou um prego, foi lá e arranhou o carro. O pai, quando viu aquela situação, pegou a criança, entrou e bateu tanto. Pegou lá um instrumento lá e bateu tanto na mãozinha da criança. Alguém veio, pegou a criança, socorreu a criança e levou para o médico. A mãozinha da criança estava tão danificada que o médico não conseguiu tratar aquela mão, teve que amputar a mãozinha da criança. Agora você imagina toda vez que a criança olhasse para aquele antebraço, faltando a sua mão, lembrar que foi o seu papai que espancou tanto aquela mão. Então tome cuidado quando você for punir os seus filhos. Tome cuidado com espancamento, com bater. Veja como você vai fazer isso. Então tente ensinar, tente conversar, tente dialogar com seus filhos. Aquele menino perguntou assim, pai, quanto custa uma hora do senhor? E o pai disse, olha, eu trabalho, ganho tanto por dia, uma hora custa tanto. O menino saiu, daqui a pouco ele voltou, ele foi lá, conversou com o vovô, pediu aquele valor de uma hora, voltou e deu dinheiro para o pai, falou, pai, aqui está, eu quero uma hora do senhor, quero que o senhor gaste uma hora comigo. Mas que coisa triste. Há tantos pais que não dão tempo aos seus filhos. Um pai cuidando do carro, limpando do carro e zelando do carro e tal. E o filhinho chegou e falou assim, pai, esse carro vale muito para o senhor, né? O pai disse, sim, meu filho, eu gosto muito desse carro e tal. E o filho disse, eu acho que eu não valho nada para o senhor. Aquele pai não cuidava do filho, não brincava com o filho, não dava tempo ao filho como dava tempo àquele carro. O que vale mais? O carro ou o filho? Eu gosto muito de lembrar de uma história de um pai. O pai está com a criança no colo e conversando com um amigo. E o filho falando algo com o pai, e o pai, filho, espera aí, filho, espera aí. E o filho então puxou o queixinho do pai, o queixão, né, o queixo do pai, puxou o queixo do pai, e o pai, para, filho, eu estou conversando com o moço aqui. E aquele moço, então, amigo do pai, falou assim, dê atenção ao seu filho, dê atenção ao seu filho. Eu tenho uma máxima comigo, em primeiro lugar está a esposa e os filhos. Se o meu telefone tocar, eu paro para atender, se for minha esposa e meus filhos. Eu só não paro para atendê-los se eu estiver no púlpito pregando. Mas sempre eles terão a preeminência, esposa e filhos. Pare para dar atenção. Então a criança mostra um arranhão para o pai, ela se arranhou e veio, pai, que me machuquei, estou arranhado aqui. E o pai, filho, o que eu posso fazer? Aí o filho chorando, o beicinho tremendo, e falou assim, pelo menos, pai, você podia dizer, coitadinho, coitadinho, pelo menos isso. A criança se arranhou, você não pode sarar aquilo ali, mas você pode dizer, coitadinho, vem cá, meu filho, coitadinho. Você pode dar um beijinho no filho, você pode exercitar a beijoterapia e dar atenção ao seu filho.
Então, pelo menos poderia ter dito, coitadinho. Eu conheço um jovenzinho, a sua mamãe morreu. E é com muita tristeza que eu digo isso, que eu conto isso. E um dia ele disse assim, eu queria ser um cachorro. Porque um cachorro tem os cuidados da família. Um cachorro tem onde dormir, seguro. Um cachorro tem alimentação. E aquela criança disse, eu queria ser um cachorro. Coisa triste. Coisa triste. Mas você também, então eu comecei dizendo aqui que nós vivemos a ditadura da criança, que as crianças mandam, os pais estão aí sem controle da família. Mas chega um tempo que você precisa começar a dar aos filhos a oportunidade deles decidirem, a oportunidade deles tomarem decisões importantes. E eu li a história de um pai que ele precisou viajar, e ele estava negociando um trator, e ele deixou o filho com 14 anos, ele disse, filho, fulano vem aqui, eu estou negociando o trator com ele, você finaliza a negociação, você encerra essa transação comercial aí. Um garoto com 14 anos. E as crianças amadurecem, todos nós amadurecemos quando nós começamos a tomar decisões. Então, há momentos que você precisa começar a autorizar seus filhos a tomarem decisões para que eles possam ir amadurecendo. Em Malaquias 4, verso 6, nós lemos, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu comecei esse momento hoje lendo, filhos e filhas gerarás, mas eles não te pertencerão, porque serão levados a cativeiro. Mas eu encerro com esse verso, que é o último verso do Velho Testamento. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O sonho de Deus é esse, que o coração dos pais e dos filhos estejam convertidos um para o outro, e sejam pais amorosos e filhos amorosos, e essa família possa ser regida, dominada pelo amor fraternal, esse amor relacional, que assim seja. No segundo livro de Crônicas, capítulo 29, verso 11, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estarem diante dele, a fim de o servir e para ser de seus ministros queimando incenso. Crê no Senhor Jesus, será salva a tua casa. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, a fim de o servir e para ser de seus ministros, queimando incenso. É o que Deus quer. Deus quer então que os filhos, os pais, a família estejam diante do altar, oferecendo sacrifícios ao Senhor, oferecendo atos de adoração ao Senhor. Que a família esteja assim, adorando, servindo ao Senhor. Encerrando então essa semana, o propósito de Deus, o sonho de Deus, é que nossas famílias sejam felizes. Que o nosso lar seja um oásis, um pedacinho do céu aqui na terra. Eu quero terminar então lembrando um fato que um pastor contou. Ele disse que um dia chegou em casa para almoçar, e o filho estava com o carrinho todo quebrado. Parece que tinha passado um rolo compressor em cima do carrinho. Um monte de pedaços. E ele falou assim, papai, conserta o carrinho para mim. E o pai disse assim, filho, papai não sabe consertar carrinho. Não sei consertar, filho. Eu compro um carrinho novo para você. E o filho disse, não, pai, é esse carrinho. Conserta o carrinho para mim. E o pai olhou para o filho e disse, meu filho, papai não sabe consertar carrinho. Aí o filho começou a chorar e disse, papai, conserta o carrinho para mim. O pai olhou para a esposa e disse, filha, me ajuda aí. Telefona para o vizinho ali, pede ferramentas e tal, e telefona para a igreja e avisa que eu não vou voltar à tarde para a igreja. E ele então pediu ferramentas emprestadas, pegou as ferramentas que ele tinha, sentou lá com o filho e ele consertou o carrinho do filho. Se a sua família está vivendo com problemas, com desentendimentos, com desavenças, olhe para Deus e diga, Deus, conserta a minha família. E se você desconfiar que Deus não está muito aí, que Deus não lhe deu atenção, porque é assim mesmo que acontece, chore diante do Senhor e diga, Deus, conserta a minha família. Deus vai consertar a sua família. O que Deus mais quer é que a sua família seja uma família
consertada, uma família feliz. Mas para você que ainda não entregou sua vida a Jesus, eu quero lembrar um fato. Uma mãe, sozinha, tinha uma filhinha, e aquela filhinha morreu. Aquela mãe abraçou a sua filhinha, ela agarrou a sua filhinha, e ela não largou aquela filha. Os médicos não conseguiram tirar aquela filha dos braços daquela mãe. Passaram-se 24 horas, 48 horas, 72 horas, 3 dias ali. Até que aquela mãe, ela se cansa e ela abre os braços e eles conseguem pegar aquela criança e levar a criança para ser sepultada. Um dia o meu Senhor Jesus morreu naquela cruz pelos meus pecados. E durante 3 dias o coração do Pai sangrou. Porque ele viu seu filho morrer na cruz e ser sepultado, e ficar sepultado por 3 dias, no meu lugar, por causa dos meus pecados, no seu lugar, por causa dos seus pecados. E aí Jesus ressuscitou. E a palavra de Deus nos diz: crê no seu Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Será salvo tu e a tua família. Crê em Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que a sua vida seja consertada e a sua família também seja consertada. Que Deus te abençoe. Se você entregou sua vida a Jesus, procure alguém que você conhece, alguém que é crente, um servo de Deus, uma serva de Deus, e diga: olha, eu entreguei minha vida a Jesus. Me diga agora o que eu tenho que fazer. Ou então procure uma igreja. Se você puder procurar a nossa igreja, procure a nossa igreja. Entre em contato com a nossa igreja e diga: eu entreguei minha vida a Jesus, eu quero saber agora quais os passos eu devo dar. E você receberá as orientações. Que Deus te abençoe. E você, eu quero agora orar. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, eu quero nesse momento te agradecer por esta semana, por estas meditações. Eu peço que o Senhor continue nos abençoando, abençoando nossas famílias, Pai. E aquelas famílias que estão com problemas de relacionamento, Pai, abençoe essas famílias, Pai. Restaure essas famílias, Pai. Dê que elas possam viver felizes, Pai. Que elas possam sentir que o Senhor salvou a sua família, as suas famílias. Pai, dê que todos possamos ter esta convicção: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa, eu e minha família vivemos para a glória do Senhor. Pai, abençoe cada família. Restaure cada família. Pai, conserte cada família, Pai. Pai, eu peço que o Senhor abençoe para que eles possam crer nisso, eles possam ter confiança no Senhor. Que eles possam crer no Senhor Jesus e ter suas casas, suas famílias salvas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero pedir agora para você ter o seu momento de oração, como eu tenho pedido sempre. Então você ore agora, ore pela sua família, ore pela nossa igreja, ore pelo nosso querido Brasil. Se você está em família, ore pelas... Se você está em família, da mesma forma, ore por vocês, agradeça a Deus pela sua família, ore pela nossa igreja e ore pelo nosso querido Brasil. Eu estou com essa camisa, Jornada 316. Lançamos a jornada domingo passado. E eu conto com você nessa jornada 316. Eu espero que você participe conosco dessa jornada. Se você ainda não pegou o seu kit, entre em contato com a igreja e pegue o seu kit. Também quero pedir para você pegar o cartão da Operação André. Pegue esse cartão. Aqui você vai poder escrever o nome de 5 pessoas pelas quais você vai estar orando e pedindo a Deus para que essas pessoas tenham um encontro com Jesus. De repente já são pessoas crentes, mas que estão com problemas. De repente são pessoas da sua família, que estão com problema de relacionamento na família. Então escreva esses nomes e ore a cada dia, todos os dias, ore por esses nomes. Desenvolva um relacionamento discipulador com essas pessoas. E que Deus te abençoe. E um bom final de semana para você. Deus abençoe a sua família. Amém.
satisfaz. Orar